Graça e paz. Vamos estudar a doutrina da justificação. Romanos capítulo 3, versículo 21 ao 28. Abra comigo a sua Bíblia. Está escrito assim: Mas agora se manifestou sem lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos toda a glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo, e qual Deus propôs como propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que seja justo e justificador daquele que tem a fé em Jesus. Onde está logo a vanglória? É excluída? Por qual? Da lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Romanos capítulo 3, versículo 21 e ao 28. Meus irmãos, a doutrina da justificação é uma doutrina gloriosa, é uma doutrina onde exclui toda força, toda obra, onde mata o ego humano. E a doutrina da justificação é uma doutrina que revela um dos maiores sustentáculos da doutrina da nossa fé cristã, que é a morte e ressurreição de Cristo. Nós temos aqui ensino doutrinário, confissão de fé de Westminster, feito pelos os presbiterianos, a fé, assim recebendo e assim repousando em Cristo, é em sua justiça, é o único instrumento da justificação. Ela, contudo, não está sozinha na pessoa justificada, mas sempre anda acompanhada de todas as demais graças salvíficas. Não é uma fé morta, mas a fé que age através do amor. Sim, a fé, ela é ponte para que nós venhamos chegar ao mérito da justificação. Mérito esse conquistado e realizado em Cristo, por Cristo. Nós temos aqui a fé é o instrumento da justificação, sim. A fé é o instrumento pelo qual nós apropriamos de Cristo em sua justiça. A Escritura nunca diz que somos justificados por causa da fé, sim. A fé é apresentada como base da nossa justificação. Se fosse, a fé teria que ser considerada como a obra meritória do homem. Isso seria a introdução da doutrina da justificação pelas obras, o qual o apóstolo se opõe. Sim, a fé, igreja, ela é o instrumento, a ponte que me leva aos méritos da cruz de Cristo, que é a justificação. E note-se que a salvação é mediante a fé, mas quando Paulo fala que a salvação é mediante a fé, não é que a fé ela é base meritória para a nossa salvação. Porque se fosse assim, a salvação seria pelas obras. Mas a fé, ela é uma ponte que me leva aos méritos da cruz de Cristo. Porque eu sou salvo pela obra expiatória de Cristo. Nós somos salvos por aquilo que Cristo fez. Então a fé me conecta à cruz de Cristo. Então note-se que a fé ela não é base meritória para a salvação. Quando as pessoas afirmam que é salvo pela fé, biblicamente ela está afirmando em seu coração que esta fé liga as pessoas, a fé liga a pessoa sobre aquilo que Cristo fez. Então a fé é a ponte que liga a pessoa à obra da cruz.
Porque nós somos salvos pelo que Cristo fez na cruz. Morreu e ressuscitou. Na justificação, nós temos o grande perdão de Deus. Por isso que a fé é o instrumento da justificação. Mas a fé não é a justificação, mas sim o instrumento. Porque a justificação é um ato de Deus e não é um processo. Bom, nós temos aqui Tiago 2, 14, 22, escrito assim: Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fés, mas não tiver obras? Pode acaso semelhantes fé salvá-lo? Se o irmão ou a irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser: Ide paz, aquecei-vos, apartai-vos, sem contudo lhe dás o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: Tu tens fé e eu tenho obras? Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios crê e treme. Queres, pois, ficar certo, o homem sensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé opera juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Então, dentro do contexto aqui de Tiago, Tiago está afirmando que, dentro do ensino, que as obras confirmam o tamanho da minha fé, da sua fé. A fé, se não tivesse as obras, é morta em si, claro, né? Então as obras confirmam o tamanho da minha fé, o tamanho da minha obra confirma o tamanho da minha fé. E note-se que em momento nenhum Tiago ele vai entrar em contradição com o apóstolo Paulo. A verdadeira fé é demonstrada pelas obras, sim. As obras acompanham e aperfeiçoam a fé, sim. Quem diz eu conheço, mas não obedece, é mentiroso. Para frutificar, a fé deve ser acrescida pelas obras, sim. Nós temos aqui 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Então, Tiago não entra em contradição com o apóstolo Paulo. Na verdade, a minha obra confirma a minha fé. É esse sentido que o apóstolo Tiago está nos ensinando. Nós temos aqui as boas obras feitas em evidências, em obediência aos mandamentos de Deus, são o fruto e as evidências de uma fé viva e verdadeira. Sim, as boas obras, ela confirma a minha fé em Cristo e confirma também que eu recebi a salvação em Cristo Jesus. Então, as boas obras é o sinete, testifica a minha salvação. Por ela, os crentes manifestam a sua gratidão, robustez e a sua confiança, edificam os seus irmãos, adornam a profissão do Evangelho, tapam a boca dos adversários e glorificam a Deus, cujas feituras são criadas em Jesus Cristo para isso mesmo, a fim de que, tendo em seu fruto em santificação, tenha no fim a vida eterna. Sim. Lá em Efésios capítulo 2, versículo 10, Paulo escreve que nós somos feitura. A palavra ali é poema, né, no sentido do cântico, que Deus pega a pessoa cheia de pecado e na mão de Deus essa pessoa se torna um poema. Ou seja, nós somos feituras em Cristo Jesus para praticar as boas obras. Então as boas obras confirmam que eu fui justificado, que eu fui salvo em Cristo Jesus, e também confirma o tamanho da minha fé. Afirmamos que a justificação do pecador é obra da livre graça de Deus, sim. Somente Deus pode justificar o homem, perdoar o homem, porque é no momento da crucificação que Deus nos justifica, né? Nos
perdoando, nos dando o perdão em relação à desobediência da lei de Deus e subjugando assim a ciência do bem e do mal, que é o pecado original. O fundamento da justificação do pecador é a justiça de Cristo, por meio da sua obra redentora e sacrifício vicário. Sim, Cristo ele é o nosso substituto, né? A fé é o instrumento por meio do qual o pecador recebe a imputação da justiça de Cristo. Sim, e Cristo morrendo como nosso substituto, os nossos pecados, a condenação eterna, a qual nós merecíamos, recai sobre Cristo. Por isso que Gálatas fala que todo aquele que é pendurado no madeiro é maldito. Então o bendito que era Deus se tornou maldito em nossos lugares. A justiça de Cristo remove a culpa do pecado e concede o perdão ao pecador arrependido. Sim, além de remover a condenação, ele remove a culpa, né? Não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8. Deus reconcilia consigo mesmo o pecador, declarando justificado na sua presença. Assim, a justificação restaura o elo de Deus com o homem. Antes da justificação, antes de a justificação, os méritos da cruz de Cristo recair sobre a vida do pecador, o pecador ele é inimigo de Deus, está separado. E quando ele é justificado, restaurado esse elo, essa comunhão, de forma que nós estamos em paz com Deus. Justificado pela fé em Cristo Jesus, temos paz com Deus. Romanos capítulo 5, versículo 1. Né? Então é restaurada essa comunhão novamente com Cristo Jesus. Uma vez que nós perdemos lá no Éden e todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, agora em Cristo Jesus esta união, este elo, essa paz é selada mediante a morte redentora de Cristo Jesus. As obras são a evidência e o fruto da bênção da justificação. Sim, uma vez que eu recebi a justificação, é claro que eu fui transformado e regenerado. A justificação é na morte de Cristo, a regeneração é mediante a ressurreição de Cristo, e nós recebemos essa regeneração e saímos de uma morte para uma nova vida, e assim nós podemos praticar as boas obras. Então as boas obras não é para me salvar, as boas obras é a certificação que eu já estou salvo em Cristo Jesus. Nós temos aqui o diagrama, né? Nós temos aqui a pessoa pecador, então ele tem fé na cruz de Cristo, onde nessa cruz ele é justificado em Cristo, e se ele é justificado, e porque ele se arrependeu, né, ele teve fé e se arrependeu, e ele recebe esse perdão, e esse perdão, Deus perdoa as nossas transgressões, a qual nós praticamos em referente à lei dele, porque nós éramos pecadores, nós éramos violadores da lei, e Deus nos deu esse perdão e nos reconcilia, nos torna agora como seus filhos, né? E assim nós recebemos que a justificação, que é um ato judicial de Deus sobre a vida da humanidade pecadora. Nós temos aqui outro exemplo. Olha só, o homem pecador tem culpa e condenação, o homem sem justificação. Já o homem justificado é diferente, ele é pecador, justificado em Cristo, perdoado e recebe a justificação. De fato que essa justificação, ela só acontece uma vez na vida do ser humano. Deus não justifica as pessoas várias vezes, porque Deus só morreu uma vez e o seu sacrifício é perpétuo, potencial, tem poder de salvar o pecador da condenação eterna. Então, se a pessoa pecar sendo cristã, ela pode pedir perdão a Deus. Mas Deus não terá que morrer de novo para justificar. Essa pessoa já é justificada, porque a justificação só ocorre uma vez, que é na cruz do Calvário.
Ah, claro que nós temos aqui, né, etimologicamente, do latim justificare, justo, mas facere, tornar justo. Deus nos tornou justo, né? Deus nos torna justo, ou nos declara justo. Melhor, Deus nos declara justo. Ah, o termo justificação no Velho Testamento, declarar judicialmente que o estado de uma pessoa está em harmonia com a exigência da lei. Nós temos aqui Deuteronômio 25 e Provérbios 17:15. Deuteronômio 25:1, que é Devarim, e Provérbios 17:15. O termo justificar no Novo Testamento, declarar que uma pessoa é justa. Sim, declarar em termos forenses que a exigência da lei como condição devida está plenamente satisfeita com relação a uma pessoa. Na Epístola de Paulo é evidente o significado soteriológico do termo. Se uma vez que nós somos declarados justos através da obra da cruz de Cristo, da obra da cruz, do sacrifício de Cristo, as exigências da lei, Deus fica satisfeito, porque a lei exigia sangue, derramamento de sangue pelos pecadores. E somente Deus, o Verbo encarnado, podia substituir a humanidade na cruz do Calvário. A justificação, sentido bíblico e teológico. No sentido bíblico, justificação é imputar a uma pessoa a justiça ou retidão de outra, sim, considerando a justa, apesar de ser anteriormente injusta, sim. Somente Deus faz isso. No seu tribunal, ele pega o pior pecador e torna ela justa. No tribunal humano, nós pegamos os pecadores e condenamos. Então, note-se que o tribunal de Cristo é inverso do nosso. É um ato declaratório de um juiz a respeito de um pecador. Nessa declaração, portanto, Deus declara-nos justos. Sim, sentido forense e sentencial. Se não tivesse esse sentido judicial legal, não haveria distinção entre a justificação e a santificação. Sim, porque a justificação é um ato e a santificação é um processo. No tribunal de Cristo é assim. Ele pega o pior pecador. Pensa aí no pior crime que um homem pode cometer. Ou uma mulher pode cometer. Vamos falar um homem em geral. Que um ser humano pode cometer. Então, este pior crime que você pensou, Deus o perdoa. Pior crime. Você pode pegar o que Hitler fez, Mussolini, os que as facções fazem nos morros, no tribunal. Mas Deus perdoa. Porque o tribunal de Cristo é com base na sua justiça. A justificação é um ato judicial onde Deus declara justo o pecador. E sem esse feito, a igreja estaria condenada. No sentido teológico, o que Deus chama eficazmente também livremente justifica. Consiste em Deus perdoar os pecados e aceitar as pessoas como justas. Sim. Deus não justifica em razão de qualquer coisa nelas operada ou por elas feita, mas somente em consideração da obra de Cristo. Deus imputa a obediência e a satisfação de Cristo quando eles o recebem e se afirmam nele pela fé, que não tem em si mesmo, mas é o dom de Deus. Sim. A nossa condenação é imputada em Cristo. E a justiça de Cristo é imputada em nós seres humanos, que somos pecadores desde nascença. Pós queda de Adão, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Sem a justificação, toda a humanidade merece condenação. Você sendo arminiano ou calvinista, todos pecaram. Nascendo, todos merecem a condenação. Não existe um justo sequer, não existe ninguém que busque a Deus. Bom, nós temos aqui agora a doutrina da justificação na história. Nós temos aqui o Catecismo Maior.
A questão 70. Justificação é um ato da livre graça de Deus para com os pecadores, no qual ele perdoa todos os seus pecadores, aceita e considera suas pessoas como justas aos seus olhos. Não por qualquer coisa neles operada ou por elas feita, mas unicamente pela perfeita obediência e pela satisfação de Cristo, a eles imputados por Deus e recebidas só pela fé. Sim, por isso que, no meu caso, eu defendo a soteriologia monergista, né? Sou calvinista. Eu creio que Deus elegeu e predestinou, não com base meritória na obra do homem, mas Deus elegeu e predestinou devido à sua soberania. Uma vez que Deus ele tem o seu decreto, e seu decreto é que é sua vontade, e essa vontade de Deus não é deficiente. Deus não tem um decreto deficiente. Nós temos aqui, breve catecismo, questão 33. Justificação é um ato da livre graça de Deus, no qual ele perdoa todos os nossos pecados e nos aceita como justo diante de si, somente por causa da justiça de Cristo, a nós imputada e recebida só pela fé. Nós temos aqui também o catecismo de Heidelberg, questão 60. Unicamente por uma fé genuína em Jesus Cristo, de modo que, ainda que minha consciência me acuse que tenho afrontosamente transgredido todos os mandamentos de Deus, não cumpri nenhum deles, ou seja, ainda inclinado a todo mal, não obstante a Deus, sem qualquer mérito da minha parte, mas só por mera graça, me concede e imputa a perfeita satisfação, justiça e santidade em Cristo. Sim. Por isso que é impossível a salvação ser baseada naquilo que o homem fez. Ou a eleição baseada naquilo que o homem fará. É impossível. Bom, nós temos aqui a natureza, sim. A justificação é um ato judicial de Deus, no qual ele declara, com base na justiça de Jesus Cristo, que todas as reivindicações da lei são satisfeitas com vista ao pecador. Sim. A justificação é mais que perdão. O perdão concedido na justificação aplica-se a todos os pecados, passados, presentes e futuros, sim. E desse modo envolve a remoção de toda culpa e de toda penalidade, sim. A justificação, ela perdoa nossos pecados passado, presente e futuro. Por isso que quando um cristão peca, ele pode pedir perdão, entendeu? Se arrependendo desse pecado, e Deus o perdoa, e Deus não precisa morrer de novo, porque a justificação é só uma vez. Por isso que a justificação, ela perdoa os pecados passado, presente e futuro. É uma doutrina gloriosa. Assim ninguém pode lançar nada na conta do homem justificado, que está isento da condenação e que é constituído herdeiro da vida eterna. Por isso que nós não cremos, né? No caso, eu não creio também na perca de salvação. Um cristão genuíno, ele não perde a salvação, porque a salvação é dada. Deus deu a salvação, é graça. A justificação é Deus que realizou. A regeneração é Ele, é uma obra, é através do Espírito, algo somente Deus é capaz de fazer na vida do ser humano. Não se trata que Deus simplesmente absolve o pecado, sem levar em conta as reivindicações da justiça, mas sim de uma declaração divina de que, no caso do pecador em foco, as exigências da lei foram inteiramente satisfeitas em Cristo. Sim, né? Existe o pecado inerente, você vai pecar, né? Pela sua imperfeição, não porque você é iníquo, mas um cristão peca por imperfeição. Mas a exigência da lei, Deus perdoou, né? Tetelestai, está pago, foi consumado. O pecador é declarado justo em vista do fato de que a justiça de Cristo lhe é imputada. É exatamente nesse ponto que o pecador aprende a entender que a salvação é inteiramente de graça, sim. A salvação é algo de cima para baixo.
Não há nada que o homem possa fazer que o salve. Bom, nós temos aqui a diferença, né, da justificação e a santificação. Justificação dá-se fora do pecador, no tribunal de Deus. A santificação dá-se dentro do pecador. Sim, você vai se santificar até o seu último fôlego de vida. E a santificação é um processo. A justificação é um ato. Então a santificação não te salva. Você se santifica porque você está salvo. Justificação remove a culpa do pecado. Santificação remove a corrupção do pecado, quebra a força. A justificação, Deus, o Pai, declara justo o pecador. Na santificação, Deus, o Espírito, o santifica. Justificação, não muda a vida interior do pecador. Santificação, renova o pecador constantemente. Sim. Justificação, acontece uma vez por todas. Sim, Deus só morreu uma vez. Santificação é um processo contínuo. Entenderam isso, meus irmãos? A diferença da justificação e santificação? Nós temos aqui, quase finalizando, né? Lutero, né? Doutrina que rompeu as algemas que me prendiam a alma, de Martim Lutero, e se libertou. Essa é a doutrina que se tornou a própria pulsada reforma protestante. Sim, essa é a doutrina sem o qual não haveria o protestantismo. Perdão. João Calvino declarou: é a coluna mestre da religião cristã. Bom, nós temos aqui, quase finalizando, todos que são justificados em Deus, servindo seu único Filho Jesus Cristo, é por ele. Fazer participante da graça da doação. Como filhos adotados, somos constituídos herdeiros de Deus. Aí nós temos aqui as referências bíblicas. Co-herdeiros de Deus, temos garantido o direito à vida eterna. Em relação ao passado, a justificação remove a condenação do pecado e nos liberta da escravidão da carne. Agora, no presente, a justificação promove a reconciliação com Deus a partir do que ele nos adota como seus filhos herdeiros, como faz com seu Espírito habite em nós e que nos habilita a santificar. Sim. O Espírito de Deus é a força motriz que nos ajuda a nos santificar. A justificação, na perspectiva futura, nos outorga a bendita esperança do futuro glorioso reservado aos que creem em Cristo Jesus para a salvação. Sim. Então nós temos aqui a justificação nos dá esperança, restaura, né, este elo. Nós somos declarados agora na doação, Filho de Deus, recebemos perdão e somos reconciliados, né? Quem estava longe agora foi unido ao nosso Deus. Nós temos aqui justificação e perdão. Aquele que é justificado recebe o pleno perdão de Deus. Romanos 4, do 6 ao 8. O perdão concedido na justificação aplica-se a todos os pecados, passado, presente e futuro, e deste modo envolve a remoção de toda a culpa e de toda a penalidade. Sim. Romanos 8, versículo 1. Nós temos aqui. Deus continua a perdoar os pecados dos que são justificados, embora eles nunca poderão decair do estado da justificação. Poderão, contudo, incorrer no paternal desagrado de Deus e ficar privados da luz do seu rosto, até que se humilhe. Sim. Por isso que quando um cristão peca, ele não perde a salvação, ele perde a comunhão com Deus. Fica privado da luz do seu rosto até que se humilhe. Confesse seus pecados, peça perdão e renove a sua fé e o seu arrependimento. Sim. Amém? Então que Deus possa vos abençoar. Em nome de Cristo Jesus, essa é a doutrina da justificação. Meu nome é Alex, eu sou evangelista na obra de Deus.
E que Deus possa vos abençoar em nome de Cristo Jesus. Nós temos aqui Romanos 3, 21 ao 28.